Boa noite, estamos aqui hoje com Ângelo Canuto, empresário, ex-policial, ex-presidiário, participa de 2 séries, DNA do Crime e Poder Secreto. Perfeito. Entre outras atribuições, palestra bastante sobre as desigualdades periféricas e conta sobre como mudou de vida. Perfeito. Prazer, Ângelo, ter você aqui com a gente no Pod das Doutoras. Esperamos que você goste, fique tranquilo, fique à vontade. E conta um pouquinho da sua vida. Quem é o Ângelo Canuto? Bom, boa noite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Pod das Doutoras, gostei da pronúncia, muito bacana. Eu me sinto muito honrado, muito feliz em poder falar com pessoas que militam na área do direito, sobretudo advogados, defensores do direito, defensores da lei, e não defensores de, como as pessoas usam como clichês, defensores de criminosos ou de bandidos. Porta de cadeia. Nós temos que trabalhar muito, né, sobretudo a sociedade, para desmistificar essa injúria que estão criando sobre os profissionais do direito, né, sobretudo os advogados. Né? É uma profissão muito honrada e sem o direito não há liberdade, sem o direito não existe uma sociedade mais igual e humana. Então, eu fico muito feliz em poder falar com vocês aqui. Bom, me chamo Ângelo Marcos Canuto da Silva, conhecido hoje como Ângelo Canuto, e outrora tinha o codinome, o apelido de Fusca, porque era um garoto de periferia que tinha as orelhinhas abertas, né? E fiz uma cirurgia para fechá-las, né? Então, por isso eu parecia um Fusquinha de porta aberta, os meus amigos me chamavam. Aí, Fusquinha quando era garoto, Fusca na adolescência e depois, pela vida adulta, virei o Fuscão, porque acabei pegando uma vamos dizer assim, uma marca por tudo que eu vivi. Então, o Fuscão é um cara mais resistente, né? Uhum. Então, fui o ex-policial, né, militar do 2º Batalhão de Choque, entrado por uma via totalmente diferente. Foi pela via, não vou dizer pela via do crime organizado, mas pela via da desigualdade social, que me promoveu a chegar a esse ponto. Bom, eu fui recrutado de uma maneira muito peculiar, porque era um cara que eu tinha uma consideração muito grande, que era o vulgo Zóio. Vou procurar dizer hoje só o vulgo dele, para não dizer que é específico de uma determinada pessoa. É uma pessoa que me tratou com muito carinho, com muita dignidade quando eu era garoto periférico. E talvez essa identificação, essa forma como ele me tratou, deveria ser também herança da forma como ele foi tratado por outras pessoas também. E da sua maneira, ele procurou me ajudar, mesmo que fosse pela via do crime. E eu topei essa empreitada porque, como dizia um amigo meu, um corpo todo infectado, uma ferida a mais, uma a menos não faria diferença. Uhum. Então eu topei pela via do crime, por outros caminhos, entrar para a polícia numa proposta que ele me fez, quando eu disse para ele que não seria mancada, né, porque era um garoto de quebrada periférico, entrar para a polícia. Ele disse não. E ele me disse uma frase que impacta até hoje na cabeça de qualquer jovem. Você vai mudar de vida, você vai ficar rico. Então, quando eu ouvi isso blindou minha mente e eu falei, eu vou topar isso. E tanto que eu fiz, entrei, né, para a Polícia Militar do 2º Batalhão de Choque, e lá trabalhando, o fato é que aprendi, fiz o curso todo da polícia, então aprendi a ser policial. Entrou por mérito seu. Entrei por mérito também, porque até então era um plano só meu e dele, e ninguém sabia disso. Nem depois, estando na carreira com outros policiais, com outras amizades, ninguém nunca soube desse plano, dessa verdade, que hoje eu falo sobre ela e que é uma verdade inconveniente. Vamos dizer assim, que o sistema não foi falho de eu ter ingressado. O sistema foi falho desde quando eu nasci. Sim. De não ter zelado por mim, assim como não zela por tantas outras pessoas, outros jovens, né? E não é à toa que isso é fato que isso é uma responsabilidade das famílias, mas o Estado, ele entra dentro das nossas casas. Ele entra sobre impostos, formas de impostos, sobre formatos de leis, né? E nos colocando direitos e deveres. Então, se nós, enquanto sociedade, servimos ao Estado com direitos e deveres,
na mesma proporção, também o Estado tem a responsabilidade sobre nós. Contraprestação. Né? Contraprestação e sobre o nosso futuro. Então, assim como eu, na minha época, e tantos outros garotos hoje, estão nessa fila indiana rumo à morte ou rumo à prisão, isso é responsabilidade do Estado. E quando não, outros morrendo dentro das prisões, mesmo estando pela tutela do Estado. Sim. Então, acho que isso prova que a minha tese, que eu sustento, de que a inércia do Estado e a incompetência na forma como lidera o nosso país, os estados, os municípios e assim sucessivamente, repercute dentro dos lares e depois querem dizer, acho que tem quase que uma máxima de que você já nasce bandido, só porque você é pobre e periférico. Então eu venho aqui, através desses programas, tentar desmistificar isso e mostrar o outro lado, né? Se existe uma moeda, ela tem dois lados, então se o lado certo é cara, eu mostro o que é coroa. Se o lado certo é coroa, eu mostro o que é a cara. E você está fazendo um ótimo trabalho. Obrigado. E por outro lado, quanto tempo você ficou na polícia? Cerca de 4 anos e meio, mais ou menos. Você tinha medo de atuar como policial? Você já participou de algum confronto? Como Sim. que foi você na polícia? Sim. Todo policial tem medo. Não adianta ele dizer que não tem. Imagine eu tendo entrado, um garoto jovem, periférico, por uma proposta, mesmo tendo aprendido. E eu vou dizer para vocês o que eles dizem quando a partir do momento que você se forma. Além da forma como você é preparado para ser um policial, existem umas peculiaridades que eu posso dizer assim, fora dos manuais de instrução e fora da lei. Isso se sintetiza quando você pega o seu primeiro dia de trabalho. Os mais antigos vão dizer assim para você, e dizem até hoje, eu tenho quase que certeza disso, salvo um ou outro que é muito dentro da lei, vamos dizer assim, dentro dos batalhões, eles são chamados de caxias. Salvo esses, a pronúncia é essa. Esquece tudo, recruta, que você aprendeu. Aqui é rua, malandro. Aqui é de outro jeito. A prática é E aí, diferente, né? você passa a trabalhar fora da lei, servindo ao Estado. A música já diz, né? Servindo o Estado, um PM bom. O restante deixa para lá para não dizer que eu estou desconsiderando uma profissão que é honrada para quem sabe trabalhar. Né? Sim, com certeza. E como foi trabalhar para o crime dentro da polícia? Uma experiência que hoje, falando disso no cinema, né? Que eu trabalho no cinema trazendo isso, é empolgante, interessante, desafiador, porque você, quando jovem, a vida é um desafio, né? E os níveis de adrenalina, testosterona e coisas do tipo da idade faz com que você se sinta até um super-herói, né? Desafiar. Isso é muito comum no jovem, mas ao longo do tempo, quando você vai pegando maturidade, envelhecendo ou amadurecendo um pouco mais, você começa a perceber, a temperatura começa a baixar e você começa a perceber tanta besteira que você já fez na vida. Sim. E você pode nos contar quais eram as suas atribuições nesse trabalho? Nesse trabalho, fora da polícia, né, utilizando a polícia. Eu era um policial, eu tinha uma funcional e eu tinha farda. Tudo isso facilitava o meu trânsito enquanto deslocamento para traficar, para carregar armas, para auxiliar em roubos e assaltos, essas coisas peculiares do crime. E usava como pano de fundo a força policial que eu tinha, o documento que eu tinha no bolso. Esse era o plano que foi executado, mas nenhum crime é perfeito, nunca existirá um crime perfeito, e chega um momento que você tem que pagar a conta. Então, mais ou menos uns 4 anos e meio servindo a corporação e paralelamente ao crime, ou seja, servindo ao crime, mas utilizando-se da profissão, 4 anos e meio mais ou menos, eu tenho a minha primeira prisão, que culmina com a minha expulsão da polícia, e eu começo a prestar conta para a lei, para a justiça, de tudo que eu tinha feito de errado. A primeira foi tráfico? Eu fui preso por extorsão mediante sequestro, que na verdade era uma confusão entre traficantes e quadrilhas. Você era inocente neste crime, né? Não posso dizer que fui inocente, mas fui conivente. Tá. Porque eu sabia o que eu estava fazendo. Evidentemente que de alguma forma você procura se defender. Sim. Né? Mas se defendendo, fazendo uma meia-culpa, que na verdade não tinha meia-culpa, tinha culpa total, tanto que eu fui condenado e paguei por esse crime. E uma das primeiras formas de pagar por isso foi ter sido expulso da polícia sem antes ter sido sequer julgado ou sequer ter sido tido a primeira audiência de instrução. Eu já tinha sido mandado embora da polícia. Se você fosse absolvido? Se eu fosse absolvido, haveria de ter sido reintegrado. E num primeiro momento eu fui absolvido. Eu fui absolvido porque eu fui colocado em liberdade
Eu fui preso em 1997, no Dia dos Namorados, né? Acho que madrugada do dia 11 de junho de 1997, e fui absolvido, salvo me engano, 13 de janeiro de 98. Mas logo em agosto de 98, do mesmo ano, o Ministério Público recorreu e me condenou nesse processo. Você lembra quanto tempo você Eu tomei 8 anos e meio no CAPT, né, da extorsão mediante sequestro. Bastante. Que na verdade era uma guerra de quadrilhas, mas eu fiquei tipificado como um policial que estivesse extorquindo. Isso com certeza prejudicou, pelo menos o o aumento fato da de pena você ser base, policial. Isso, por aí, você ter isso, teve um privilégio, digamos porque na verdade também, depois nas outras demais audiências, ninguém mais compareceu, porque todo mundo era do mesmo pacote. Eu só fui preso mesmo no dia do flagrante. E depois, com o que tinha apurado no flagrante ali, que ensejou o recurso do Ministério Público, que acabou me condenando. Mas, no primeiro momento, eu fui absolvido porque não tinha prova suficiente para isso, porque as pessoas que me acusaram, que fui pego em flagrante, depois, né, evidentemente que não vão colocar a cara, porque nós éramos todos do mesmo bolo, né, todos, vamos dizer assim, naquele momento, criminosos. Então, eles se safaram pela via da polícia, utilizando do direito, porque independente de serem quadrilhas rivais ali, lutando pelos seus objetivos, o fato é que comunicaram um crime e eu paguei por isso. Então, quer dizer, os criminosos chamaram a polícia, fizeram uso da polícia para me prender, eu fazia uso da polícia para cometer crimes, enfim, era uma salada que ninguém estava certo, mas mesmo não estando todos certos, temos o direito e o Estado tem o dever de apurar e punir, e eu fui punido por isso. Sim. E, Ângelo, você ficou em cárcere um bom tempo. Sim. Né? Já faz um bom tempo também, mas são traumas que a gente nunca esquece, né? Imagino que você nunca deve ter esquecido de nenhum dia que você passou ali. E como que foi? Como que era a sua vida lá dentro? Qual que era a pior parte para você? Como que era? Olha, a pior parte para qualquer pessoa é ficar privado de liberdade. Você não poder retornar para sua casa e fazer o que você gosta de fazer, enfim. Mas o fato é que eu tinha uma responsabilidade que pesava sobre meus atos e eu tinha que pagar por isso. Mas no dia a dia, uma das maiores dificuldades era ser um estranho no ninho. Porque eu estava num convívio normal. Quando fui recapturado, eu não fui colocado no presídio Romão Gomes. Era uma prerrogativa que me assistia, mas não foi colocado. E até tenho certeza que as pessoas que ouviram o podcast vão falar assim, mas também se era bandido, você queria o quê? Mas o fato é que eu fui um profissional de uma determinada área. Mas não fui colocado no presídio militar, com os privilégios que dizem que tem, se é que é privilégio estar preso. Sim. Ninguém gosta de privilégio. Eu sou advogado, eu sou político, eu quero uma cela de Estado maior. Cela de Estado maior, você vai ficar preso sozinho, isolado num batalhão, talvez num batalhão de choque, numa cavalaria, mas longe da sua família. Que privilégio você tem. Estar preso não é bom em lugar algum. Enfim, um dos maiores traumas, os maiores problemas que eu enfrentava era justamente ter sido um ex-policial preso no sistema comum. Porque nem todos os presos compreendiam e achavam realmente era estranho como um cara que foi ex-policial está aqui junto com a gente, está no meio de nós. E o que é interessante, até a título de tirar a curiosidade das pessoas, é que quando eu cheguei na prisão, eu encontrei vários caras que eu conhecia na rua e que falavam, pô, mano, você aqui e tal. E eu imaginava que eu tinha visto a pessoa há uns 2 meses, há 1 mês, 3 meses no máximo, vamos dizer. Mas o cara falou, não, cara, eu já estou preso há 3, 4, 5. Nossa. Parecia que eu tinha visto o cara há poucos dias, porque o tempo da rua é diferente do tempo da prisão. Sim. E nisso eu fui me familiarizando. E o que me deu, vamos dizer assim, uma certa segurança para mim dentro da prisão, as minhas atitudes na rua. Como eu conduzia a minha vida na rua, mesmo estando, vamos dizer, de 2 lados opostos, mas com um objetivo único, cometer crimes. Eu beneficiei e ajudei muitas pessoas. Eu sempre fui um cara muito conselheiro, aconselhador, embora fazendo errado, mas o que eu oferecia para as pessoas era sempre um conselho diferente. E ajudei muitas pessoas, me envolvi em diversas quadrilhas, diversos debates, confusões, guerras, e sempre defendendo, procurando, na minha ótica, defender o que era certo. Né? Tentar dar uma oportunidade, tentar resolver a coisa da melhor maneira possível, e quando não podia resolver da melhor maneira possível, resolvia no poder da força mesmo, que era assim que funcionava antigamente. E nisso eu construí muitas amizades. E as amizades eu encontrei elas dentro da prisão, que formei ali, de certa forma, o meu grupo.
né? Antigamente era assim, Zona Leste com Zona Leste, quebrada com quebrada e conhecidos com conhecidos. Então eu tinha uma gama de pessoas que me conheciam, sobretudo pessoas que trabalharam no crime, vamos dizer assim, em um patamar mais elevado. Vamos dizer assim, com todo respeito, né? E tem que ter respeito ao cidadão. Eu não sei qual é a circunstância que a pessoa cometeu o crime, o que fez a pessoa cometer o crime. Mas com todo respeito, dentro dos seus escalões, eu cometi delitos com caras inteligentes. Cometi delitos com quadrilhas grandes e que, evidentemente, são respeitadas. Não que cometeram um crime com desespero, né? Não com desespero, mas tudo planejado. A gente queria algo diferente, a gente queria mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Não meramente cometer um crime por desespero e cometer atrocidades como acontecem, né, provenientes de você não pensar, de você não agir, não planejar. Até no mundo dos negócios, quem planeja se dá bem melhor. Sim. Né? E o crime organizado também não é diferente. Organizado no sentido de se organizar para cometer um crime, não organizado de organização criminosa, para que fique bem claro. Então, mas tudo isso, né, trazendo de novo no nosso contexto aqui, nada disso é glamorização do crime. É dizendo que as causas e efeitos e o posicionamento de cada um. Isso se reflete muito, assim, no que eu posso dizer hoje, quando a gente fala de duas séries que estão estourando no nosso país, que são produtos genuinamente brasileiros promovidos pela Netflix, que é a série Sintonia e a série DNA do Crime. São duas prateleiras diferentes, mas que falam dos mesmos contextos do crime, né, no Brasil, como ele funciona. E as pessoas imaginam que a cadeia é como mostra na série. Você vê semelhança, diferença? Você poderia explicar, assim, por exemplo, o dia a dia, como vocês faziam, a rotina de vocês, a comida, privação de sono, quantidade dentro de uma cela? Por mais que a gente tente trazer para a ficção a realidade do cárcere, é muito diferente do dia a dia. Porque é igual a gente, na nossa troca de ideias aqui nesses programas de entrevistas e podcast. Os bastidores... na íntegra, é difícil de você reportar e é perigoso você reportar. Né? Assim como, vamos dizer assim, os bastidores do direito. Né? A forma como você tem que lidar com o trabalho, nem tudo você consegue expor às claras porque você pode se tornar uma, como estão usando muito hoje, uma persona não grata. Né? Um profissional não bem-vindo em determinados campos. Há de se ter um jogo de cintura para tudo na vida. A gente tem que ter jogo de cintura até na criação do filho, né? Não ser muito radical, senão daqui a pouco seu filho não aguenta nem te ouvir mais, porque tudo é puxão de orelha. Então tem que ser eclético na coisa. Então, dentro desse contexto de convívio dentro das prisões, se alguém precisa sintetizar o que é inferno, eu sintetizo a prisão. Porque ali se acumula saudade, se acumula a dificuldade de sobreviver, se acumula... você ser obrigado a viver com pessoas que você nunca viu na vida, que têm um pensamento totalmente diferente, costumes diferentes, que tem um lado psicológico um pouco mais abalado do que o seu, quiçá você esteja morando de repente até com um psicopata, Sim. Geneticamente falando, né? Não porque o cara quis se transformar, mas uma sequela... Nasceu, né? Nasceu com essa, vamos dizer, acho que é patologia que diz, né? Então, eu vivi, um exemplo disso, eu vivi com pessoas bem tranquilas, bem calmas, voltadas para uma determinada religião, como conheci pessoas voltadas para religião alguma, extremamente violentas e revoltadas com tudo, porque desde sua infância foi criado apanhando, vendo a mãe apanhar, ou vendo o pai apanhar, vendo o pai ser assassinado dentro de casa por atrocidades, alguns que sofreram violências sexuais, outros que por uma psicopatia tirou a vida da companheira, ou tirou a vida do próprio familiar, ou seja, por uso de droga ou bebida. Então, um mix de pessoas que chegam com, especificamente cada um com o seu delito, cada um com a sua carga positiva ou negativa, e você tem que estar preparado para isso. É como se você fosse colocado numa jaula, não com leões, mas com leões, cobras, lagartos e todo tipo de bicho. E como é? Então, com serpente eu trato de que maneira? Com leão eu trato de qual maneira? Com uma girafa eu trato de qual maneira? Você tem que aprender a sobreviver, né? É uma selva dentro da prisão, dentro de uma cela. Então existe um macro, que é uma prisão gigante, mas depois você passa a maior parte do tempo trancado dentro de uma cela que deveria comportar 10 pessoas no máximo, ou 6, e você tem 60.
E você vai dormir ali, quando vai fechar o olho... Vai ter que dormir ali. Aí você tem que sobreviver. O que é sobreviver? Água racionada, alimentação precária, que dizem que a alimentação do preso é melhor do que aqui fora, vamos dizer. Doente. Por exemplo, nós estamos com um surto grande de dengue. Se você pegar uma dengue na prisão, sabe o que eles vão falar? Ladrão, toma um paracetamol. Mas, senhor, eu estou com dengue, foi diagnosticado. Falou assim, a saúde pública está na rua, ladrão, você quer privilégio na cadeia? É isso que você ouve. Então, o funcionário que está ali, né, em nome do Estado para cuidar de você, e por falta de recursos, e também pela ignorância, e pela brutalidade, e por esse também não ter a força para exercer o direito, né? Ou seja, preservar o direito do preso, que é ser atendido, ser levado para uma unidade médica, ele tem que ser cruel. Às vezes ele leva até essa culpa. Quando, na verdade, nessa logística, sobrou a bucha no peito dele. Sim. Sobrou no peito dele o que é? O diretor de disciplina não autoriza a sua saída do pavilhão. O diretor-geral diz que não tem recurso. E aí pesa na última cabeça, que é o cara da chave. Que é o contato que você tem que falar com ele. Fala assim, ladrão, não tem. Tem um que é mais humano, ele explica. Cara, eu vou tentar. Até burla a vigilância. Fala assim, me dá o contato da sua família aqui, com todo respeito, mano, que é difícil você lidar, um número de alguém, que eu vou comunicar essa pessoa e eu peço para essa pessoa trazer o remédio, eu tento trazer para você. Tem muito cara humano dentro da prisão. Em contrapartida, a grande maioria, por força dessa pressão que eles sofrem, ele prefere agir dessa forma. Ele prefere reagir dessa maneira. Então, até isso eu consigo hoje compreender que às vezes o cara não é cruel, o sistema é tão cruel com ele quanto com a gente. Ele só tem que se adequar a isso. Ele só transfere, então vem descendo aquele peso, governo federal, governo estadual, municipal, secretarias, e explode no peito do último cara que está com a chave. São coisas que as pessoas não conseguem entender. E puxando esse gancho que você falou, que é uma selva e tem de tudo, muita gente fala, por exemplo, agora no nosso podcast, algumas pessoas comentam, não quer ir na cadeia, não comete crime, eu não faria isso. Só que assim, 1 milhão de pessoas pode cair a qualquer momento. Tem gente que, por sonegar impostos, vai cair lá dentro. Só que aí são os grandões. Isso que você está me falando, doutora, eu vou dizer assim, eu tive... Hoje, como um estudioso, como um palestrante, como uma pessoa que propaga a informação de dentro para fora, vamos dizer assim, que eu fui um privilegiado de estar preso no sistema comum e fui um privilegiado de também ter cumprido pena no tal do regime especial. Então, do regime especial não tem nada. Por que especial? Qual o privilégio que eu tenho de ser especial? Porque eu sou filho de um desembargador? Porque eu sou filho de um médico? Porque eu tenho uma formação acadêmica? Porque eu tive uma profissão renomada no Estado? A minha realidade é que eu sou um apenado. Eu sou um preso. Sim. E a pessoa... Tinha muitas pessoas que não se davam conta e não assumiam a responsabilidade de dizer assim, agora eu sou um sentenciado. Ou uma pessoa sendo julgada, preso por alguma razão. Não, a pessoa ainda queria exercer o seu autoritarismo social sobre o outro. De dizer, você sabe com quem... A pessoa que tem essa pachorra de dizer dentro da prisão, você sabe com quem você está falando? Absurdo. Eu falei assim, eu sei com quem eu estou falando. Preso igual eu, mano. Qual a diferença que tem? Dormir no mesmo lugar. Eu cheguei a ficar preso um cara que falou assim, eu sou sargento. Eu falei, sargento não, você é preso. Agora você é preso. Sargento, quando você sai daqui, lá se você salvar a sua profissão. Aí lá você é sargento, aqui você é preso igual a mim, mano. Qual a diferença? Você come bandeca igual a mim, você dorme na pedra igual a mim. Sim. Você não vai para casa, você recebe visita. Qual a diferença que tem? E aí era difícil você preservar a igualdade. Em contrapartida, no presídio comum, o que se estabelece até dentro da própria regra instituída é que é igualdade. Eu vou até dizer os pilares que mantêm hoje uma prisão mais tranquila. Mais organizada. E que as pessoas não gostam de ouvir, sobretudo o Estado, os governos não gostam de ouvir, mas é verdade. Se não tivesse sido instituído paz, justiça, liberdade, igualdade e união, o que seria o sistema prisional hoje? Pior, acho que talvez pior do que o inferno. Muito pior. Igual está acontecendo no Rio Grande do Norte, que não tem regramento. Lei, não tem. São estados com 50 facções dividindo o bolo da mesma tragédia. Dividindo o quê? Fala, cara... Todo mundo querendo se matar. Vamos dizer querendo assim... matar o outro. Vamos dizer assim, eu vou usar o termo correto. É uma merda e todo mundo brigando pela mesma merda. Exato. Ou seja, dividindo a mesma merda. Assim, eu quero a fatia de algo ruim, pra quê? Sim. Agora a gente pode pegar tudo isso de ruim, toda essa merda e essa coisa que a gente quer fatiar, e vamos transformar em algo bom para poder fatiar
dentro desses pilares. Que é fatiar o quê? Paz. Você quer paz, eu quero em dobro. Se você quer justiça, também gosta da justiça. Se você quer liberdade, todo mundo almeja a liberdade. Se você quer igualdade, ótimo. São coisas que estabelecem uma tranquilidade para todos nós. E união. Por que não nos unirmos? Já que estamos aqui confinados, nos unirmos no sentido de quê? De ter um bom convívio. A gente pode mostrar isso muito claro num reality show dos mais famosos do país, Big Brother. As pessoas conseguem, em razão de disputar 3 milhões, fora diversas premiações, viver dentro de um ambiente glamuroso que sabe que o país inteiro está assistindo, consegue se autodestruírem. Consegue. E destruir um ao outro, ou criarem formas de destruir o outro. E surtar. Enfim. Isso que eles estão né? vendo uma coisa boa. Nós tivemos um caso de uma garota que, psicologicamente, ela surtou. Num ambiente glamuroso. Mas ela tá privada da liberdade dela. Privada da liberdade. Imagina na prisão. Uns tramando contra outros e pessoas que com extremo sucesso aqui fora, lá dentro se perdeu dentro dessa questão do glamour, de se achar melhor que o outro, como eu acabei dizendo aqui, sabe com o que você está falando? Quer dizer, querer ter uma autoridade sobre o outro, querer ter privilégios sobre o outro. Então, se num programa, como eu disse, programa de uma audiência imensurável, que vai promover as pessoas aqui, marketing, enfim, visibilidade, trazer receitas diversas, as pessoas conseguem, o confinamento já traz um resultado penoso e negativo. Desastroso. Né? Pessoas que acabam destruindo suas carreiras. Sim. Né? Vamos dizer assim, até a questão, a questão conjugal. Né? Então, a gente vê agora um momento o cara passando por um inferno astral, né? De besteira, porque você se perde. Porque acabou se perdendo, porque de repente colocado a teste, né? O ser humano submetido a teste é terrível. Você pode estar totalmente preparado para prestar um vestibular, mas na hora que você senta à frente à prova, tem coisas que são óbvias que você não consegue responder. Sim. Porque você nervosismo, é uma pressão submetida a teste. Então imagina você dentro de um confinamento. E aí voltamos a dizer, não quiser ser preso, não comete crime. Mas eu vou falar uma coisa que é uma das maiores razões para que as pessoas cometem crimes. E vou falar de 2 razões, só para reduzir. A primeira é a fome. Quantas vezes a gente fala com a fome por dia? Até quem tem total condição de se alimentar nos seus horários respectivos e comer o que bem quiser. Você mesmo tendo toda essa condição, você fala com a fome pelo menos 3 vezes por dia. Café, almoço e janta. Porque você não toma um café se você não tiver com fome. Não é só para se nutrir. Você não almoça se você não tiver com fome. Não é só para se nutrir. É só necessidade. É só necessidade. Você não janta só para você não se nutrir. Você janta porque você não pode dormir com fome. Dormir com fome é desesperador. Então você dialoga com a fome. Isso quando a gente tem condição. Olha, água, acesso. A gente pode sair daqui para um restaurante, comer alguma coisa, o que a gente quiser. E as pessoas que não têm condições de comer, o básico. Que você acorda pela manhã, quantas vezes eu acordei pela manhã, não tinha café da manhã, eu sentia o café, porque a gente morava em vilinhas, eu sentia o cheiro do café na casa do vizinho, na porta do lado. E eu ficava ali fora, criança, para que eu fosse percebido, para que eu ganhasse um pedaço de pão. Muito complicado. Quem já passou por isso? E aí, trazendo para um outro cenário, empreendedores. Nessas crises mundiais, crises econômicas, sobretudo a gente veio de uma pandemia. Quantas pessoas se suicidaram porque não conseguiram honrar os seus compromissos? Sim. Pagar funcionário, pagar suas contas, se manter. Manter sua família. Manter sua família. Quantos se suicidaram? Quantos exterminaram a família toda e acabou se matando? Nós estamos falando de seres humanos. E cada ser humano reage a uma maneira. Quantas pessoas foram presas por furto famélico? Que não deveria. Que não deveria. E que ninguém entende. E que ninguém entende. Acha um absurdo você furtar por fome. Então não entende. Ele vai jogar na selva uma pessoa dessa. Porque é tão violento o pensamento dessas pessoas do que a própria ação de quem praticou por uma determinada necessidade. Então, quando a gente fala de ser humano, é muito complexo falar. E as pessoas julgam muito com uma facilidade tremenda seres humanos igual a eles. Sim. Todo mundo é falho. Todo mundo, em algum momento, vai cair numa sedução, vai fraquejar para alguma coisa. Nem todo mundo tem a mesma resistência. Mas é difícil olhar para si, né? É mais fácil apontar o outro. Eu digo um exemplo. Nem todo mundo consegue reagir da maneira como eu reagi. Eu converso com diversos ex-sentenciados,
né, sentenciados nas minhas redes sociais, nos meus contatos, que as pessoas perguntam, Ângelo, como fazer, cara? Eu estou desesperado. Eu tive amigos que eu conversei assim, uma pessoa ou outra, que depois, quando eu soube, morreu. Tive pessoas que eu conversei num determinado tempo, quando eu me dei conta, eu não falava mais com a pessoa, quando eu procurei um outro contato, a pessoa me disse, está presa. Porque se desesperou. Ninguém consegue resistir tanto. Então não existe uma fórmula perfeita para você fazer, mas existe isso. Troca de ideias, união, aconselhamento. Tem uma frase que o Luciano Huck fala no programa dele, que até ele mesmo ele diz que não sabe o autor, mas que é muito, muito válida. Né? O conselho ajuda e exemplo arrasta. Então, às vezes, o que a gente fala não tem tanta força quanto como a gente faz. Porque o cara, de repente, fala assim, cara, eu vou esperar mais um pouco. Eu vou fazer, não é fazer igual, mas eu vou me manter firme. Eu vou resistir. Fala, que sentido tem? Teve um garoto que eu cheguei no Parada Neto, na prisão, no regime semiaberto, em Guarulhos. E eu entrei numa cela de inclusão, vocês sabem, é feita toda uma documentação, você espera um período ali de uns 5 a 10 dias para você descer para o pavilhão, depois que a sua documentação ficar pronta. Fato que eu encontrei esse garoto, ele meio aquado, estranho, né? A gente dava para ver que o comportamento dele não era tão normal. E eu consegui trazê-lo, né? Sentar do meu lado para a gente comer a marmita que chegou. Ele não estava se alimentando, eu falei, não, senta aqui, cara. Ele bem timidão, bem quieto, come e tal. Eu vi que ele era primário, não tinha experiência nenhuma de prisão. E aí eu consegui ouvir dele que ele cometeu um crime, foi roubar para comprar remédio para o pai que estava muito doente, muito mal. Só que ele foi preso, ele não tinha habilidade alguma, acabou indo preso. Preso, desesperado, sem ver o pai, sem saber notícias do pai. Aí ele fica um período ali, entra para dentro da prisão. Quando ele entra para dentro da prisão, ele tem a notícia de que o pai faleceu. Meu Deus. Então ele cometeu um crime para tentar arrumar medicação para o pai. Ele vai preso e dentro da prisão ele tem notícia que o pai morreu e ele não pôde nem acompanhar. Nem no velório ele vai. Nem no velório ele vai. Ele ficou, né, começou a dar sequelas, meio chapado dentro da prisão, né? Correu da prisão 2 vezes, né? Quer correr ir para o seguro, né? Ir para a inclusão. Aí foram lá, trouxeram ele para dentro de novo, tentaram dar o suporte, mas cada um, vamos dizer assim, cuida também da sua vida, tem um limite para tudo. E numa outra vez ele foi lá para frente, foi quando a gente chegou na inclusão e encontrei. Conversando com ele, eu entro para dentro da prisão, fico, né, penalizado com aquilo e comento com os caras, tem que buscar aquele garoto lá, o cara não está bem e tal. Ficar longe dele é pior, né? Tem que, de alguma forma, tentar ajudar. Ele não tem família, nada, eu soube do trauma dele. No outro dia de manhã, não abre a prisão, atrasa o sol, o funcionário vem e diz assim, olha, vai esperar um pouco para abrir, porque o cara se matou lá na inclusão. Meu Deus. Olha a tragédia. Condição financeira, tragédia social, o garoto se desesperou para comprar remédio para o pai, vai preso, evidentemente, que né, é assim que é ali que funciona a lei, mas ele não soluciona o problema dele, ele aumenta o problema, perde o pai, entra numa selva. Na selva e num quadro de loucura, e depois ele não resiste a essa pressão e se mata. É muito Acabou triste. com a vida. E aí Isso aí eu trago para as pessoas como reage cada ser humano. E outras pessoas que já suportaram tudo isso e voltaram com resiliência, deram a volta por cima e superaram todos os seus medos, seus traumas e refizeram sua vida. É uma questão de tentar resistir e ter, sobretudo, um Deus poderoso que te sustém espiritualmente, que segura, que faz com que você, né, vença seus desafios. O exercício da fé é muito importante. Ter a consciência de que temos um ser superior sobre nós e que não só pesa sobre nós o respeito a ele, mas que a gente sabe que vai nos prover de energia, de fé, de esperança e que dias melhores virão. Senão, assim, você não vence essa guerra. E lá dentro, Ângelo, os funcionários também, quando acontece esse tipo de coisa, tem funcionário e funcionário, né? Isso. Porque, como você tem uns falou... que ficam avessos a isso. Era claro que o quadro psicológico dele era extremamente grave, mas o cara tem que fecha a porta e deixar lá. Não colocou ele numa cela de enfermaria. Isso também, né? Não colocou ele numa cela de enfermaria, não zelou, ele falou assim, esse cara aqui está num caso à parte. Por exemplo, quantos presos estão no regime prisional comum, quando na verdade deveriam estar em hospitais psiquiátricos? De novo, entra a falha do Estado. É outra falha do Estado. Eu já fiquei preso com um cara que todo final de semana ele arrumava a cama dele para tirar visita.
Todo final de semana ele arrumava a cama para esperar a esposa dele chegar. Sabe onde estava a esposa dele? Onde? Noiva dele, antes de casar, ele matou. E ele Ele tinha surtos psicóticos. Claramente ele tinha que estar num sanatório. Casa. Mas ele, todos os finais de semana, ele esperava ela vir visitar. Meu Deus, que desespero. E quando acabava a visita, ele estava desesperado, ele vinha falar comigo. Que ele sabia, olha só que coisa, como que é a psicopatia. Ele sabia do regramento que você não pode dar problema no horário de visita, mas via que ele ficava angustiado. A gente sempre deixava um amigo tomando conta, ou quando vinha um familiar dele, a mãe, né, algum parente que passava o período dele com visita, mas logo que acabava a visita, que ele vinha desmontar, ele surtava quando ele vinha desmontar a cama dele. Ele falava, ela não veio e tal. Eu falava assim, mas vem cá, o que aconteceu? O que ela falou? Qual foi o recado? Eu falei, não, disse que estava trabalhando, que não deu para vir. Então eu falei, então calma, no próximo final de semana ela vem. Ele falava isso? Ele falava isso, calma. Aí ele entendia. Né? Falei, então, próximo final de semana ela vem, vai com calma, desmonta aqui, vou te ajudar também. Em algum momento ele lembrava que ele tinha matado ela? Ou ele... Não, ele surtava. Todo o tempo da cadeia ele arrumava. Ele sempre falava com ela. Ele que, na verdade, ele deveria estar o tempo inteiro em surto. O tempo inteiro em surto. E aí eu tô arrumando minha cama, sempre esperava. E aí eu tinha companheiros, porque assim, é escasso o número de espaço para você tirar a visita. Aí uns caras falavam assim, pô, Ângelo, eu quero tirar a visita ali. Aí os caras até falavam de um jeito meio que intolerante, mas a gente entendia. Falou, esse louco aí, meu... Eu falei assim, não contra... o espaço dele não contraria, cara. É pior a gente contrair. Isso não é um problema nosso. Só que a gente tem que cuidar dele. E então, as pessoas te respeitavam, né, Ângelo? Pelo jeito que você fala. A gente mostrava o lado humano da coisa, né? É lógico que tem um peso de quem você foi, do que você fez, de como você trata as pessoas, mas eu sempre procurei trazer a conscientização através do lado humano. Nós estamos numa guerra, cara. Nós estamos aqui vamos dizer assim, hoje podemos dizer, nós estamos numa Gaza. Como que é viver em Gaza? Se a gente não se unir, a gente vai se autodestruir. Então, nós vamos colaborar com tudo aquilo de ruim que está acontecendo com a gente e vai ficar mais fácil para o Estado, vai ficar mais fácil para quem deveria nos salvar ou zelar de nós nos matarmos. Não é interessante para o sistema, como a gente diz, que as pessoas se unam, que as pessoas tenham resistência, que formem grupos, que formam opinião, que discutem, que debatem, que reivindicam. Seres pensantes. Seres pensantes não é interessante. E aí, quando você fala com coerência e reivindica no veículo correto, por exemplo, eu sempre fui considerado um preso perigoso porque eu escrevia bem. Fui considerado um preso perigoso porque eu era calmo e sabia rebater e discutir. Inclusive, você escreveu o seu livro. Escrevi meu livro na prisão. No CDP de Pinheiros? De Pinheiros, eu tive uma conversa com Deus numa madrugada, ele escreve um livro e eu falando com Deus, você tá maluco, meu barbudo? Como é que eu vou escrever um livro? Ele falou assim, não, escreve um livro. E eu, naquela inquietação, né, só quem já passou por isso sabe como essas inquietações, mas uma inquietação muito positiva, e eu questiono, eu escrever um livro, eu escrevo carta para minha mulher, para minha filha. Ele falou, você não fala com a molecada aí que o crime não compensa, mesmo dentro da prisão, que eu tinha, falava, que ladrão, ladrão de galinha, mano. Eu falava a realidade. Ó. Mesmo, vamos dizer assim, a gente estava numa meia dúzia, 10 caras de ladrões conceituados, vamos dizer assim, se existe isso, financeiramente falando também, de recursos, a gente falava, como o mesmo bandeco que você, passa a mesma miséria que você. Mano. Então, a cadeia é igual para mim e para você. Só que assim, já que você tem que fazer algo, e se tiver que fazer, e hoje eu digo que não é esse o conselho, não se deve fazer, mas vamos dizer assim, que se fizesse algo grande e bom, e que até ganhasse respeito pela própria mídia e pela sociedade. Sim. Porque a diferença, em qualquer lugar que você fala assim, não, esse cara aí, o próprio policial, quando te aborda ou para, ou coisa do tipo, ele fala, mano, não vou esculachar esse cara porque esse cara é 1000 grau. Esse cara é bandido de verdade. Não é qualquer um bandido. Por que é bandido de verdade? Porque ele vai no pacote, ele não quer tirar a vida de ninguém, ele só quer levar o dinheiro, ele vai onde tem seguro, ele vai onde é grande. Eu não vou passar fazendo arrastões em pontos de ônibus, pegando trabalhadores na madrugada, ou mães indefesas, ou pulando dentro de casas tão pobres quanto a minha. Essa é a tragédia que eu digo. Eu sempre digo para os jovens assim, você não é um bandido, não é um criminoso. Você é vítima da desigualdade social. Porque você é desesperador até de ver o que você faz. Roubar um trabalhor que você chega a revistar a bolsa do cara e antes de você pegar o celular, você achou uma marmita. Único, uma marmita. É isso. Então, é realmente o caos pelo caos. Hoje também a gente, né, falando entre amigos de outras datas, né, quando a gente começa a falar dessa conscientização, a gente tinha uma preocupação muito grande com a covardia da polícia e temos ainda, não a da polícia,
covardia de alguns policiais, maus profissionais, porque eu já fui abordado por profissionais de tirar o chapéu respeitosos, como já fui abordado por policiais que só por Deus, para ter dado tudo certo, está aqui ainda hoje falando, porque o desejo do cara era realmente de fazer uma coisa, uma tragédia. E temos também hoje o receio, é até difícil de falar assim, a nossa preocupação é o cabeça de bagre da quebrada. É o moleque, vamos dizer assim, vacilãozinho no conceito da palavra mesmo. Porque você tá dentro da quebrada, dentro da periferia, eu sou periférico, sou pobre, sou favelado. Sim. E aí eu tenho que correr de você, mano. Que mora aqui. A minha mãe tem que correr de você, a minha irmã tem que correr de você. Eu sou morador da quebrada. Você viu abrir o portãozinho da minha casa e sair pro ponto de ônibus, você tá em cima de um bode, de uma CGzinha, que você podia muito bem utilizar à noite para entregar pizza, fazer qualquer tipo de trabalho, qualquer coisa honrosa. Você desonra não só a minha família, desonra a quebrada, e depois você quer chegar na cadeia e quer arrancar que você é bandido. Aonde? Eu só tenho um diagnóstico para te dar. Você é vítima da desigualdade social, causa os efeitos e de uma bagrice sem tamanho. E que na realidade alguns até acham bonito, né? Que acha ronca, né? Porque... E aí, né? Quer chegar em algum lugar e sabe que não vai ter outro lugar. E aí você vai discutir, eu acabo assim, mas todo mundo começa, né? Começa pequeno, começa aquilo outro. Fala, não comece nem pequeno nem grande, sai fora dessa merda. Você vai acabar com a sua vida. Então, essa minha a literatura que eu crio dentro da prisão é nesse inconformismo, nesse diálogo com Deus, porque eu debato com a molecada dentro da prisão, tentando conscientizar que o crime não compensa, para ninguém compensa, porque nada vale. Nada é tão... Porque dizem assim, que é vida fácil. Não é fácil. Sua liberdade custa muito caro. A sua vida nem se fala. Então, não é vida fácil. Vida de bandido é uma vida totalmente perigosa e a mais cara do mundo. A sua tranquilidade, porque né? Não é a vida do bandido que está em risco. E não é a liberdade do bandido que está em risco. É a liberdade de um ser humano e a vida de um ser humano. E que, em contrapartida, em razão da sua atividade naquele momento, coloca a vida de tantas outras pessoas em risco. Então, tudo isso é muito caro. Sim. É caro até para o aparelho do Estado, é até caro para a gente tentar compreender e discutir um assunto tão delicado. Que os intolerantes não vão compreender o que a gente está falando. Não vão entender qual é a mensagem que nós estamos querendo trazer. A mensagem é que temos que ser, de forma geral, em todos os escalões, procurar ser uma sociedade melhor. Uma sociedade que se comunica, uma sociedade que fala, uma sociedade que respeita, que ouve enquanto o outro fala. Sim. Senão a gente não vai praticar. E aí, dentro desse meu conformismo, nessa minha fala com Deus, ele fala também, você não fala com a molecada na rua, do futebol, isso, né? Que é o meu trabalho, fala. Então, escreva sobre os dois mundos. E eu consigo adormecer e pela manhã, quando eu acordo, eu falo para os meus amigos, vou escrever um livro. Todo mundo virou para mim e falou, chapô. Tá ficando louco, né? Como é que um cara escreve um livro? E aí eu sento ali, no mesmo momento, puxo minha banqueta, meu fichário de escrever carta para a família, e venho insights de capítulos, né? E eu coloco o título e discorro sobre isso, e nasceu o livro Extracampo, na ótica do cárcere, que eu consigo fazer, né, uma luz de fazer o paralelo da vida do moleque que sonha ser jogador de futebol, até de quem sonha ser um MC, um cantor, com a realidade de tantos jovens talentos que eu vi chegar na prisão. Caras, moleques jogando futebol, você fala, cara, não é possível, como é que um cara desse não virou jogador? Não é jogador, mas... Por quê? Porque, de repente, não teve alguém que direcionasse, não teve uma oportunidade. Essa oportunidade não tem que nascer só da iniciativa privada. Essa oportunidade tinha que nascer mais do poder público. Como países, por exemplo, vou dar um exemplo da China. Porque a China é uma potência olímpica. Porque eles investem, o governo, o Estado investe, porque os Estados Unidos é uma potência. Porque tem universidade para quem tem talento no esporte. Bolsa gratuita. A gente tem aqui uma bolsa de esporte, eu não consigo... Olha, o cara ali é um talento no futebol, um talento em qualquer modalidade esportiva. Existe uma universidade exclusiva para isso. Não existe. Na verdade, acho que tem que ter muito dinheiro, acho que ficaria até legal um apelo para isso, né? Uma universidade para os talentos esportivos, né? Sim. De forma geral. Acho que seria legal. De todos os esportes, não só o futebol, de todos. Não existe, né? Então, eu nasce esse livro, Extracampo, que ele ganha um espaço muito grande quando eu publico. E ele acaba parando essa leitura na mão de um sociólogo que chama Gabriel Feltran, responsável pelo curso de mestrando e doutorando de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos.
eu sou levado através do professor Wagner Marques, que é doutor pela PUC em História, que conhece o meu livro, me ajudou inclusive a publicá-lo, né? Queria deixar até um grande abraço para ele, que é um cara ímpar, é um doutor na quebrada, né? Vou dizer assim. E ele me leva até o UFSCar e eu faço uma palestra no UFSCar para os mestrandos e doutorandos em Sociologia. E fico maravilhado em poder trazer informação e ter uma troca com essa galera do mundo acadêmico, sobretudo das pessoas que estudam, né, o comportamento humano, né, que ajudam nas decisões, né, de políticas do nosso país. E a partir dessa palestra, o meu nome vai, né, ele se espalha nesse mundo acadêmico dos intelectuais, e eu sou convidado para fazer palestra em outras universidades. Eu fiz PUC, fiz Metodista em Porto Alegre, Semana do Direito na PUC também, e outras universidades. E fiz algumas palestras em clubes. E aí o pessoal do documentário Poder Secreto, né, descobrem a minha história, a minha ideia. E eles tinham, o Gabriel Feltran tinha um livro de estudo de 20 anos, 18 anos de estudo sobre o crime organizado, sobre o surgimento do PCC nas prisões. E eles precisavam de um cara que norteasse isso para trazer a verdade, o que era, o que não era e como, né, desenhar esse projeto, colocar ele para funcionar. E eu venho e contribuo com a minha história, com um pouco do meu conhecimento, da minha vivência, para o Poder Secreto. Eu venho falando e algumas autoridades também vêm, né, atestando aquilo que eu falo, mães, familiares, né? Enfim, o que eu falo atesta o que eles estão falando e o que eu falei eles atestaram também que era verdade. Isso se torna um documentário muito respeitado, que não é apológico, né, embora ele tenha um título que as pessoas queiram dar uma conotação de apologia, mas não é. É um estudo muito aprofundado da realidade, sobre causas e efeitos. Eu soube que grupos de delegados, investigadores estudaram muito isso para entender esses que são providos, que são levados, né, para a verdade da profissão, levar a coisa de uma maneira bem interessante, honesta. E nesse documentário eu acho interessante a fala do promotor, que ele diz que agora ele se conscientizou de que se ele estivesse preso no sistema prisional paulista brasileiro, que fatalmente também ele seria um faccionista, sobretudo do PCC. Olha. Ele mesmo diz isso. Ele fala, então, quer dizer, assim, é quase que impossível, porque ele diz isso, mesmo que ele talvez não assuma, porque é uma causa legítima. Legítima no sentido do que você defende, do tratamento digno ao apenado, do respeito com a visita, da dignidade humana, não as outras coisas que acabam, vamos dizer assim, talvez destoando da ideologia. Porque eu, quando cheguei na prisão, o que me salvou a minha vida nesse contexto macro foi a própria ideologia, que é a igualdade. Sim. Se eu fosse acusado de algo, eu tinha o direito de me defender. E eu tinha até a oportunidade de dar a oportunidade a alguém que viesse me ofender e também merecer essa oportunidade se de repente eu tivesse ofendido alguém. Isso estabeleceu um regramento que salvou muitas vidas. E o impacto dessas vidas salvas dentro das prisões saiu como modelo para as periferias, para as quebradas, onde eram os ambientes mais violentos. Isso contribui para a redução do homicídio, da taxa de homicídio em São Paulo e em vários outros estados que carregam essa ideologia. E hoje isso é utilizado pelos governos como estatística de plano de governo de excelência. Mas, na verdade, a igualdade e o respeito entre as pessoas, sobretudo os periféricos e apenados, que trouxe esse resultado positivo para dentro dos números do Estado. Sim. É uma realidade que as pessoas não querem assumir, mas que foi comprovadamente, até por essas autoridades no documentário, ditas por eles. É difícil, né? Assumir. Difícil. Para eles, assim. Porque... Uma realidade totalmente paralela. Porque eles não podem dizer que grupos paralelos ou um Estado paralelo também se organiza para o bem. E fez mais do que o Estado deveria fazer, que era a função, a obrigação do Estado. E vamos dizer, sem recurso algum. Sem subsídio nenhum. Contrário, na raiva, tá lá na raiva e conseguiu pensar e transformar o que pensava para fazer alguma coisa de boa. De bom, e positivo. E é positivo até hoje. Eu fico acompanhando, né? Eu já acompanho as notícias, as coisas acontecendo.
E uma das coisas que talvez me causaria medo e me assustasse muito é se de repente essa paz fosse quebrada. E voltasse a ser como era antes de 1993. Guerra. Preso, roubando preso, preso matando preso, preso extorquindo preso. Quebrada se extorquindo, sem regramento, sem respeito. Sem organização. Sem organização. Cada um por si, vamos dizer assim, Deus por todos. Como seria isso? Então eu fico... A gente ia viver em guerra mesmo. Viver em guerra. E aí, se a sociedade hoje, com uma certa regra prevalecendo nas ruas, já teme por isso, imagina se não houvesse. Vamos dizer assim, imagina se não, mesmo com o aparelho do Estado funcionando precariamente, mesmo com os modelos de segurança pública sendo precários, imagine sem eles, na mesma medida. Sim. Imagina a gente sem policial também, sem justiça. Sem o devido processo legal. Então, isso, exatamente. Então, na sua proporção lá, na lei da favela, na lei da rua, isso também pesa, isso também é preocupante. Imagina uma quebrada sem regra. Imagina uma favela sem lei. Complica. Talvez a lei do silêncio, a lei do cão, talvez, vão invadir o meu barraco. Pode ser a polícia, pode ser outro. Sim. Isso não pode ser quebrado. É o que eu falo. A mesma importância que tem a segurança pública sobre as suas forças policiais, o direito, o judiciário, é importante. A gente vê essa guerra lá em cima, nos altos escalões, né? Esquerda, direita, STF, STJ. Isso abala o país. Até com as nossas relações internacionais, abala. Perde a credibilidade o país. Isso mexe com tudo. Hoje está mexendo, a política mexe comigo, com você, com a sociedade. Hoje a gente vê na rua camisa amarela, você se assusta. Será que o cara vai... Eu estou de vermelho, será que o cara vai me atacar? Haverá manifestação. Eu posso passar por esse lugar de manifestação, sendo que eu sou contrário a esse partido ou não? Eu posso pegar a mesma condução? Olha que loucura que chegou. E aí eu digo, imagine a favela e a quebrada sem regra, sem lei. Eu encontrei um policial uma vez, que é da minha época, tá de cabelinho branco também, muito meu amigo, né? Ele desceu da viatura, veio me cumprimentar, me deu um abraço, até acho que quem visse estranhava, né? O cara desce de uma força tática e abraça o Ângelo Canuto na rua, um ex-presidiário. Mas ninguém conhece a nossa história. E aí eu falo, como é que você tá, meu? Tudo bem. Ele fala, tudo bem, meu. Pô, bom te ver, fiquei feliz, te vejo aí na internet e tal, que você tá bem, livro e tal, parabéns, cara, sou seu fã e tal. Já gostava muito de você, agora mais ainda, por essa reviravolta que você fez na sua vida. E aí eu falei, como é que estão as coisas? Ele falou assim, cara, eu vou fazer o seguinte, existe um código que chama Charlie 04, que é desinteligência familiar no código da polícia. Ele falou assim, não, cara, quando dá desinteligência, a gente espera 20 minutos a mais, atrasa um pouquinho, quando você chega lá, os caras já resolveram. A quebrada já resolveu. Então, olha só, um profissional na área, ele entende que um pouco mais de tempo que demora de repente, né, ou né, deveria ser sua função, mas ele entende que tem alguém lá que já vai resolver esse problema. Quantos problemas estão sendo solucionados que não chegam nem às barbas do Estado? Por quê? Porque já foi estabelecida uma regra. Mas evidentemente que toda regra tem exceção e alguma coisa pode acontecer né, que foge à regra. Né? Até foge à regra da própria regra. Né? Sempre tem um para fazer algo errado. Então isso acaba né, depois repercutindo de uma maneira muito negativa e aí se cobra a presença do Estado. Mas enfim, é uma loucura até da gente pensar né, como funciona esse mecanismo. É uma logística que tinha que ser estudado né, por muitos intelectuais aí que... E, Ângelo, como que foi a sua ressocialização? E outra coisa que eu também te pergunto, você acredita na ressocialização? Você que é um exemplo disso, acredito né? muito na ressocialização, porque assim, se houvesse mesmo um investimento na pessoa humana, na dignidade humana, soubesse separar também, mas separar no sentido da meritocracia. Às vezes as pessoas falam, pô, meritocracia, tal. Assim, realmente, quando você é submetido a teste, é mérito. Quando você passa numa prova, você passou em primeiro lugar, por quê? Mérito. Então, você está dentro da prisão. Tem uma rede de oportunidades, está lá, todo um departamento funcionando a seu favor, da sua ressocialização. Estudo, né, de acordo com o seu nível de conhecimento, graduação, a partir dali uma formação profissional, seja como diz assim,
técnico curso técnico, seja da forma como for. Se você tem tudo isso à sua disposição, não tem como dizer por que você não se ressocializa. Mas como é o dia a dia na prisão? Sabe como é o dia a dia na prisão? 1.200 presos. Tem para todo mundo. Tem para todo mundo? Abriu a cadeia. Beleza. Mal você tem um atendimento de saúde. Estudo é mentira. Se pode atravessar para estudar ali, vai meia dúzia que pode estudar. Não pode ser mais do que isso, porque não tem agente para tomar conta. O professor que veio para dar aula talvez não tenha nem empatia, nem conhecimento, nem respeito com quem ele vai cuidar. Ele vai lá e faz, ele só preenche o seu horário e vai embora. Sim. São muitos poucos que vão lá, que realmente se dedicam. Quando não, são criminalizados também, porque está atendendo, vem dar aula para preso. Os próprios agentes veem com maus olhos. A professora, porque ela é muito gente boa com o sentenciado, ela já tem interesse no sentenciado, se apaixonou, ou vai trazer recado, ou vai trazer telefone. Quer dizer, é tudo desrespeitado. Se um advogado frequenta a prisão 2 vezes mais na semana para dar satisfação para o seu cliente, alguma coisa tem de errado. É o gravata. Leve esses codinomes. Então, enfim, vou sintetizar aqui um pensamento. Eu sou formado em administração de empresas. Então, eu vejo a coisa, às vezes, como uma linha de produção. Vamos falar de um telefone, iPhone, está aqui. Os engenheiros que foram contratados para produzir o iPhone, que trabalham para a Apple, são os melhores possíveis do mundo. Quando ele é entrevistado, os olhos deles têm que brilhar. Seja o cara que faz a câmera, o cara que faz um determinado circuito, até o último que embala. Ele tem que acreditar nesse projeto do iPhone. Ele tem que ser apaixonado por isso, os olhos dele têm que brilhar. Então só vai dar certo o iPhone, o relógio, uma joia, esse copo só vai dar certo e vai ser um espetáculo de vendas quando você acreditar no processo, do começo ao fim. Então vamos agora olhar para a prisão como uma linha de produção de reciclagem. Essas pessoas foram pegas na rua cometendo crimes e foram colocadas nas prisões e vão ser reciclados como material para ser reciclado. Beleza? Tá. Primeira pessoa que vai cuidar desse sentenciado é o cara da chave lá. Você pergunta para ele, você acredita nessa linha de produção? Ele não. Aí você vai no último, que é o diretor da prisão. Você acredita nessa linha de produção? Não. Então, como eu posso colocar pessoas que não acreditam na ressocialização ou na produção desse telefone para ele ser o melhor telefone para ser vendido? Como eu posso acreditar que a ressocialização vai ser capaz, através só da pessoa que tem que ser ressocializada ou reciclada, colocando como material, com todo respeito à dignidade humana, se os profissionais responsáveis por isso não acreditam nesse processo? Então, antes, você não tem que pegar uma pessoa meramente, prestar um concurso público, porque ele está desesperado, querendo um trabalho, e colocar ele para trabalhar no sistema prisional, onde você tem que ter um desenvolvimento humano gigantesco. Para você entender que você está lidando com seres humanos. Não é você entrar dentro de um pavilhão com cano de ferro e querer educar os caras na pancada. Com cotovelos, tornozelos, costelas quebradas. Não é assim que você vai ressocializar. Pelo contrário, né? Ao contrário, você vai transformar o cara num animal. Ódio. Então, pela ótica do apenado e do ser humano, eu acredito que a ressocialização é capaz. Pela ótica de como são separados os profissionais, ela se torna precária. E aí sobrevive do caos uns ou outros. Sim. Eu costumo dizer assim, eu, Dexter e outros manos, eu pego assim como exemplo pessoas um pouco mais conhecidas que passou por essa experiência, que nós somos peças que deram defeito. Porque, na verdade, nós deveríamos estar ainda presos ou mortos. O que é ruim para o sistema é que nós estamos vivos, ressocializados e falamos. Isso não é interessante. Mas eu não falo para afrontar o Estado e contra o Estado. Sou contra alguns seres humanos que têm um aparelho de Estado que não sabe conduzi-los. Eu, a partir do momento que eu aprendi a conduzir minha vida melhorou. E eu faço isso gratuitamente, passando informação, não só para quem passou pela experiência que eu passei, mas para pessoas que trabalham nessa área.
como as senhoritas advogadas, como promotores, como juízes, que eu tenho diversos que me seguem, que debatem comigo, como policiais também, como mães, pais, irmãos de quem está preso e até pessoas que estiveram presas. Então, a minha troca de ideia é com todos. Eu não falo para um determinado grupo, para uma determinada pessoa. Sim. Eu falo para todo mundo que é profissional de uma área ou que precisa de um profissional da área ou que grite, ou uma mãe que grita, ou um irmão que grita. Eu falo com todo mundo. Sim. Eu deixo uma informação e um pensamento, né? Não deixo uma regra para ninguém. Olha isso, vai acontecer. Não. Eu acho que eu amplio o pensamento das pessoas e cada um vai encontrar a sua saída. Acho que essa é a minha ideia. E, Ângelo, puxando esse gancho, qual que é a sua relação com o Dexter? A relação de parceiro, irmão, pai, filho, como ele mesmo fala. Como que construiu essa relação? Eu conheci o Dexter mais ou menos em 1999, 98. Eu já era fã dele, quando ele ele fazia parte do grupo 509 na prisão. E repercutiu muito o trabalho dele aqui fora, lógico. Né? A música Sem Fronteiras. Então, eu era extremamente fã dele. E eu era procurado quando eu morava na Baixada Santista. E eu tinha meus amigos, né? Que a gente aprontava pra caramba, a gente era tudo jovem. E esses meus amigos foram presos e foram parar na casa de detenção. E na casa de detenção, né, na época quando começou a surgir o telefone celular, eu consegui falar com o Dexter através desses meus amigos na prisão. E aí os caras falaram, mano, tem um cara que tá aqui, eles sabiam que eu era fã pra caramba, e eu falei com o Dexter e fiquei assim, impressionado. Falei, pô, e aí, negrão, como é que é e tal? Fizemos amizade ali, mas eu nunca, eu via pelos encartes da pessoa pública que ele tinha se tornado, e eu estava na rua como um fã qualquer. E passa-se alguns anos, eu vou para a prisão também, pagar por tudo que fiz, né? Eu vou para o regime de isolamento em 2003, eu saio do regime de isolamento, e quando você sai do regime de isolamento, que é o RDD, é comemorado por quem está no sistema, porque é uma fábrica de loucos, muitos deles ficam no meio do caminho, se suicidam ou morrem lá dentro, ou saem, né, sem condição alguma psíquica, e quando eu saio bem, tranquilo, alguns amigos entram em contato e o Dexter me oferece uma música na Rádio 105, e ele pede para minha família ficar atenta, ouve aí que eu vou te mandar um salve lá, né? Nossa. Isso era uma forma que a gente burlava o sistema, mas numa forma de motivar, numa forma de cuidar, de comemorar, um cuidar do outro. Uma forma, vamos dizer assim, uma forma válida de se burlar o sistema, não para uma outra coisa, comunicação. Comunicação para dizer como é que você está bem, precisa de algo, né? E aí ele me manda essa música que é o Oitavo Anjo, eu fico muito feliz com isso. E aí, em 2004, 2005, eu estava no presídio de Aras, né, no interior de São Paulo, o Dexter chega na prisão. E aí eu recepciono ele na gaiola, até faz parte um trecho da música, né, Destino do Réu. Que eu falo pra ele assim, ele chega, eu falo, e aí, mano? E aí ele olha tudo, né, serião, né, porque você chega na prisão, né, um lugar novo, você fica meio preocupado. Aí ele fala, quem é você? Aí eu falei, eu sou o Fusca, mano. Aí ele pula, né, me dá um abraço, fala, poxa, porque eu conhecia, mas ele não conhecia a minha figura, só a voz. E a gente mora ali no mesmo pavilhão, a gente saía todo dia pra trocar ideia, no sol, jogar futebol. A esposa dele fazia direito na época. E eu sem pretensão nenhuma, sem nem saber, nem se um dia eu faria faculdade ou se estaria livre. Eu auxilio nessa aquisição de alguns livros que ela precisava, hoje ela é advogada. E depois eu tinha me esquecido disso, ele me lembra depois no próprio casamento, que eu, né, na prisão, a gente disse assim, olha, você vai ser meu padrinho de casamento, e realmente isso se concretizou. E por isso eu sou chamado por ele de padrinho. E aí, nessa cerimônia, ele se recorda disso, né? Ele traz essa memória, a gente, né, emocionado pra caramba, ele fala, um cara que acreditou nos estudos da minha esposa, um cara que sempre acreditou na educação, né? Meu padrinho hoje, o Ângelo, eu quero lembrar, sou muito grato, então foi uma coisa que marcou. E sempre que esse filho da mãe tem uma oportunidade, ele lembra disso, e é importante a gente trocar essas ideias, porque o estudo realmente foi muito importante pra mim, foi pra esposa dele. Hoje eles não são mais marido e mulher, mas se respeitam, são amigos, né? E para tantos outros jovens eu falo, uma das coisas fundamentais na minha transformação foi o estudo. Porque dentro da prisão, eu procurei estudar, eu me graduei, bacharel em administração no regime semiaberto, depois eu saio e começo a fazer pós-graduação em gestão e marketing esportivo, que é a área de trabalho que eu atuo, que eu gosto, sou apaixonado. Não concluí, né? As pessoas pensam, o Ângelo tem o mestrado,
a pós-graduação concluída. Não tenho, porque eu fui preso antes de concluir, faltavam 3 meses. Eu preciso de voltar, mas o tempo hoje, graças a Deus, é escasso, porque eu trabalho bastante. Mas me considero já, vamos dizer assim, pós-graduado, porque trabalho nessa área e acho que domino muito bem. Até meu sócio mesmo diz, para que você vai voltar a estudar, cara? Você já domina tão bem isso aí. Você só se for a prática toda? Só se for para você dar aula e a gente dar risada. Mas eu sinto falta de concluir essa pós-graduação, né? Mas me sinto muito honrado. Eu sou graduado pela Universidade Cruzeiro do Sul, de São Miguel Paulista. Eu era pertinho da prisão onde eu estava ali, que eu saía todos os dias para estudar. E pós-graduando pela Trevisan Escola de Negócios também, com o Bruno Oro, que é um cara expert no marketing esportivo. Né? Então, não concluí. Então, eu digo hoje que também para ter me transformado nessa pessoa, o estudo foi fundamental. E é fundamental, acho que ninguém melhor do que vocês para dizerem isso. Né? São advogadas e só o estudo promove isso. Né? É verdade. Com certeza. E, Ângelo, uma pergunta, assim, uma curiosidade. Com a mentalidade que você tem hoje, com tudo que você passou, sendo ressocializado, totalmente estruturado hoje, o que você pensa de pena de morte e prisão perpétua? Você tem uma opinião? Eu acho isso um absurdo. Isso? É um absurdo. Se funcionasse, há quantos anos alguns estados nos Estados Unidos têm essa pena de morte? Funciona? Mudou? Mudou. Um absurdo. Quem te deu a vida? Só ele pode tirar. Então, quantas vezes... eu falei até isso essa semana, aconteceu um episódio com um amigo nosso, né? Quantas vezes você deve perdoar quem te ofendeu? 7 vezes, né? Jesus acho que falou com Pedro, salvo me engano. Não só 7, mas 70 vezes 7. Sim. E aí nós falamos de alguns governantes cristãos e que se contradizem simplesmente porque dizem que são cristãos, mas são a favor da morte. A intolerância praticada assim nua e crua. Então, aí eu vejo que o mundo está ficando maluco mesmo. Né? Que a igreja prega uma coisa e a pessoa pensa... Eles são os primeiros a julgar. Uma coisa que eu penso muito, e não é machismo ou coisa do tipo, mas na prisão se dá um exemplo muito interessante de quando você é da igreja, né? Quem é da igreja não se envolve em debate na cadeia. Não se envolve nas coisas do mundão. Na prisão é assim. Quando você chega e fala assim, eu sou evangélico, mano, vou morar na igreja e tal... Aconteceu um problema comigo, mas eu sou cristão. Então ele vai morar na cela que é na igreja. Então quem mora na igreja, ele ora. Ele ora por todos nós que estamos presos. Ele pega o seu espaço no horário do pátio ali, ele faz o culto ecumênico, laico, com respeito a todos. Se tiver um debate de confusão, isso, aquilo, outro, um irmão da igreja não pode entrar no meio do debate. Ele tem que, no máximo, orar. Eu acho que isso deveria de ser modelo para a sociedade. Sim, verdade. Né? Ele tem o seu limite. Eu acho que o Papa deu um exemplo disso. O Papa se limita lá a dizer os seus pensamentos enquanto eclesiástico e pede força para as autoridades, mas ele não se envolve. Só se eu estiver enganado, né? Mas a minha ótica é que eu vejo lá, ele sobe lá no Vaticano e fala da janela para todo mundo, ele faz o seu pronunciamento, as pessoas respeitam religiosamente falando, né? Todo mundo respeita a sua opinião, assim como outras autoridades de outras religiões falam. Mas uma autoridade incentivar a pegar arma, uma autoridade incentivar a exterminar uma determinada raça ou coisa do tipo, você acha que Jesus Cristo não deu esse exemplo de armar ninguém. Né? Ele conversava, ele falava em parábolas para ver se doía. Né? Quando Maria Madalena foi ser apedrejada, ele nem olhou para quem estava ali, ele só movimentava algumas pedras no chão, riscava, e disse que quem não tivesse pecado que atirasse a primeira pedra. Exato. Quando ele levanta a cabeça, não tem ninguém mais. Sim. Ele não precisou de pegar uma pedra e atirar em ninguém. Mas são exemplos hoje, vamos dizer, ei, Ângelo, está falando balela, são outros tempos. Mas o que mantém o mundo ainda unido é a religiosidade. São os princípios cristãos que ainda religiosos que ainda edificam a sociedade, que nos mantém firme. Sim, é verdade. Aí eu digo, da mesma forma como eu falo, se não houvesse justiça, polícia ou isso, aquilo, outro, não existisse a lei da favela e também se não existisse os princípios religiosos que nos norteiam, estaria um caçando o outro, né? Como homens da caverna, né? Que não raciocinavam, né? Sei lá. Ainda seríamos... olho por olho, dente por isso. Seríamos primatas, né? E primata age de maneira primata.
Sim. E, Ângelo, nós temos nossa opinião. Queremos saber a sua sobre o fim das saídas temporárias. Péssimo. Novo projeto. Péssimo isso. Eu sou fruto da saída temporária. Exatamente. Sou fruto, porque gradativamente eu fiquei 4 anos no regime semiaberto e eu me formei em administração de empresa. Eu acho interessante, porque se você não enxergar uma luz no final do túnel, um homem sem perspectiva, o que você tem? Sonho. O que mantém a gente vivo? Um sonho. Eu sonho em ter uma boa casa, sonho em ter uma família, sonho em ter um bom emprego. Eu sonho em viajar, eu sonho em ser livre para quem está preso. Sim. E qual é a possibilidade de eu sonhar e estar livre? Olha, é esse caminho. Se eu me comportar, se eu estudar, se eu me manter firme, se eu cumprir as regras que são colocadas para mim, eu consigo gradativamente chegar lá fora. Agora, por exemplo, condenado a 10 anos. 10 anos de ponta a ponta. 10 anos de ponta a ponta. Ele não, como a gente disse agora há pouco, não foi trabalhado. Ele ficou lá num quadrado... Por 10 anos. Por 10 anos, sem investimento algum. Mas deu 10 anos, aí não tem mais. Não é 10 anos de um dia, é 10 anos, ele tem que sair. Aí Como ele é larga. colocado lá fora? Imagina A própria sorte. Ele pisar lá fora. Ele é colocado lá fora justamente para reincidir e voltar. Exato. certeza. Ele não vai aquela linha de saber como produção. lidar. O que ele vai fazer lá Ou fora? para ele morrer. Ou sequer chegar lá fora, como muitos moram na Cracolândia, porque não tem mais família, perdeu a família. A família desacreditou. Teve um amigo nosso que ficou preso 25 anos, o apelido dele era Fião, não lembro nem. Olha, pra você ver, não tinha mais nome de identidade. Ele era o Fião. Penitenciário do Estado, ele foi posto em liberdade. Ele ficava do outro lado da rua com a vara de soltura dele na mão e ele falava sempre com os agentes, a gente dava o recado. O Fião tá querendo voltar. Meu Deus. Ele falou, não tenho família, minha família é aí dentro, meus irmãos estão aí dentro. Eu não tenho ninguém. 25 anos. 25 anos, porque na época que ele veio do Nordeste, acho que a história dele era mais ou menos isso, ele cometeu algum delito aqui em São Paulo e foi preso e perdeu a família, perdeu a referência, perdeu tudo. Mas você sabe que eu já ouvi isso quando eu trabalhei na Fundação Casa, eu estagiei. E aí eu tinha atendido um menino, ele tinha saído, tinha retornado. Eu falei, você aqui de novo? Ele falou, mas eu prefiro, porque aqui a gente tem Danone. Aqui eu fico com meus amigos, a gente até joga bola, tenho que comer. Você vê. E as pessoas falam, não, tá contando uma fábula. É verdade. É verdade. São inúmeros jovens na rua. Eu uma vez também falei numa palestra, que assim, quando eu era garoto, menino, você vai pra FEBEM, você vai preso, dava um desespero. E eu tenho 50 anos hoje, então só para dar uma referência. Então quando eu falava para um garoto na minha época assim, menino, você vai preso, vai pra FEBEM, dava um desespero. Hoje, infelizmente, com essa evolução da sociedade, né, poder financeiro, em todo o país cresceu, né, eu sou da época que a gente pegava fila para pegar um ticket de leite para o caminhão, quando chegasse na padaria, você ter o ticket de leite para poder ter leite em casa para minhas irmãs. Né? A gente dormia na fila. Naquela época, o cruzeiro, né, a inflação, você ia no mercado, as prateleiras estavam vazias, porque todo mundo passava a mão, levava e não tinha mais nada. Era muito difícil. Se eu não me engano, naquela época era o governo do José Sarney. E eu estava falando sobre... voltando. Aí, o garoto, por exemplo, hoje você vai falar para um garoto assim, você vai preso? Cuidado, não faz isso. Sabe, ele vai falar assim, não, lá tá cheio de tio da hora. Porque quando eu estava na prisão, os garotos, as crianças chegavam, por exemplo, final de semana que eu não ia ter visita, porque quando eu fui ficar preso lá no interior, lá no fundão, é caro para visitar. Sim. Então, minha esposa me visitava de 15 em 15 dias. Então, final de semana sim, final de semana não. E nesse final de semana que eu não ia ter visita, eu guardava o doce que vinha, às vezes, a sobremesa, um gibi, uma bala, alguma coisa, eu guardava na semana para algum filho de algum amigo meu que vinha preso, para as crianças que vinham visitar os seus pais, que ficavam no pátio brincando com a gente. Então, quando a criança vinha, ela já vinha em mim e já falava, tio, cadê meu doce? Eu já tinha o doce. E eu brincava com essa criança o dia inteiro, até o horário do final da visita. Quando vinha a boia, a gente ajudava a entregar a comida junto, a criança ia empurrando o carrinho, olha a boia, ele achava interessante aquilo, porque ele se divertia com a gente. Aí ele jogava futebol, a gente pegava o interior muito calor, então a gente jogava água na criança, dava banho, brincava o dia inteiro. Até algumas crianças até dormiam no nosso colo ali fora, esperando, né, terminar a visita para ir embora. Então essa criança, ela tinha qual identificação? Que era legal. Que a prisão é legal, que a prisão é boa, que tem vários tios da hora. Por quê? Quando ele volta para sua realidade, o piso não é de concreto, a porta não tem tranca, a claridade é a luz da rua, a mãe
ou o pai, dependendo, né? Porque não só fica preso homem, fica preso mulher Sim. também. A criança fica a própria sorte, criada às vezes pela avó que tem que trabalhar. Então ele é criado pelo irmão menor ou irmão maior e criado também pelos olhos dos vizinhos. Sim. E como são criados os nossos filhos hoje? Eu tenho 2 netas, como elas são criadas? Eu falo assim, cara, não sei se eu protejo demais os traumas, o medo que eu tenho, mas minhas netas, se tirar o chinelo, eu falo, põe o chinelo. Né? Cuidado para não cair, não corre. Né? Vamos comer isso, comer aquilo. Se preocupa para levar para uma recreação no final de semana, fazer algo diferente depois da escola, brincar, põe para dormir, acorda beijando. Bom dia, vamos para a escola, bebê. Né? Levo para a escola, vejo entrando assim, até a gente segura as lágrimas de emoção para não... Então eu cuido das minhas netas. E quantas netas estão por aí sem um cuidado? Sem cuidado nenhum. Essa coisa vai repercutir lá na frente. Da mesma forma como eu encaminho minhas netas, de repente, para serem advogadas no futuro, porque tem um futuro promissor ali, porque tem um cuidado desde pequeno, e as crianças que têm cuidado algum, Sim. onde elas vão chegar? Sabe onde elas vão parar? Vão parar nessas estatísticas que a gente comenta hoje. Que se torna difícil a compreensão de muitos intolerantes que nos assistem. Com certeza. E que vão pegar ganchos e cortes do que a gente está falando aqui e vai endemonizar a gente. Com certeza, não tenha dúvida. Mas não podemos ter medo de falar e nem nos acuarmos, né? Nós precisamos de continuar gritando, levando a mensagem até... Exatamente, porque as pessoas têm que enxergar fora do quadrado delas, né? E tem que ouvir um ex-presidiário falar. Porque precisa enxergar a realidade. Porque- A realidade criminal é isso. Todo mundo tem que Porque, entender. com todo respeito aos acadêmicos, eu fui também. Mas a experiência de quem viveu é diferente. Com certeza. Você só pode falar, questionar alguém que esteve na guerra se você passou com essa pessoa na guerra. Caso contrário, você tem que ouvir. Exato. Você pode ter sua crítica e tudo, mas você tem que ouvir. Você tem lugar de fala aqui. Eu quero ocupar isso. Porque quando eu estive em Presidente Venceslau, torturado pelo Estado, da forma como a gente foi tratado, eu parava pendurado na grade e eu olhava assim e falava assim, cara, quem pode falar por nós lá fora? Será que a minha família está viva? Será que eu vou sobreviver? Será que a polícia vai entrar aqui e vai fazer como 1992, vai exterminar toda a gente? Em 2006 foi um pânico. Porque o Estado se valeu do seu poder, trancafiou todo mundo e promoveu uma tragédia gigantesca na rua. Uma guerra que só interessava ao Estado. Sim. Não interessava à sociedade e tampouco a quem estava preso. É verdade. A responsabilidade gigantesca que ninguém assume. Exatamente. Porque quem quer assumir? Tantos profissionais mortos, quanto periféricos, pobres e tantas outras pessoas que nada tinham a ver com isso também. Porque passou um de touca, e de touca não é a polícia que mata, né? De touca é o bandido que mata. Sim. De fato é o bandido que mata. É um bandido que deixou de cumprir a lei na sua função e se travestiu de bandido com touca e tirou a vida de alguém. Então é uma guerra desenfreada promovida por uma ingerência estadual. Muito complicado, né? Muito. Salve-se quem puder. Sim. Ângelo, infelizmente, nosso papo chegou ao fim. Infelizmente mesmo, porque nós poderíamos ficar aqui Eu ficaria horas por aqui um falando dia com inteiro vocês. conversando. Eu também. Foi uma conversa Muito bom. super proveitosa. Acredito que muitas pessoas tenham que ouvir, sim, você falar sobre isso. As pessoas precisam aprender mesmo, né? Porque são vivências que você precisa repassar e para as jovens também não irem para o lado errado. Porque a prova viva está aqui. Foi para o lado errado, mas... Pela misericórdia e pela consciência, porque quem lhe dá consciência é um ser supremo, né? Então, Exatamente. E essa troca é muito importante. Eu agradeço de vocês de coração, do fundo do coração. Eu não meço esforço para dedicar meu tempo a essa contribuição. Como eu disse, né? E vocês sabem, vocês também, a gente não lucra com isso. Mas, na verdade, a gente lucra muito mais, Sim. que é tentar promover uma sociedade mais consciente, Sim. Conhecimento. conhecimento. E você está fazendo isso. Poxa, Tenho obrigado. certeza. Obrigado. Espero que isso floresça cada vez mais. Obrigada, Ângelo, por Obrigada. quem você foi, por quem você é e por quem você está sendo para todos Obrigado. nós. Obrigado.